palestrante dessa noite, né, nosso irmão Jerônimo, que vem do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, nosso irmão, para proferir a palestra de hoje. Do livro Parnaso de Além Túmulo, na obra do poeta Casimiro Cunha, Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que ilumina toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Uma linda poesia de Casimiro Cunha, para a gente começar a falar sobre a felicidade. Quando Jesus nos diz: vós sois luz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, ele nos dá um elogio magnífico e grandioso. O mestre diz que nós iluminamos o mundo e temperamos a terra. Então, se nós somos elogiados pelo Divino Mestre de Nazaré, se Ele elogia a nós, o que será que acontece na nossa cabeça, no nosso psiquismo, na nossa mente, para a gente se sentir inferior? O que acontece para a gente se sentir menor do que os outros, para a gente achar que as pessoas não nos amam, para a gente ficar triste só porque a gente chega em algum lugar e alguém não nos dá um bom dia? A gente chega em algum lugar e alguém não percebe que chegamos. O que é que acontece na nossa cabeça para a gente ficar triste só por causa disso? Tem uma frase de para-choque de caminhão que ela é fantástica, muito simples, mas muito fantástica. Frasezinha de para-choque de caminhão que diz assim: Filho de Deus, irmão de Jesus, eu sou o fraco. Então, se você é filho de Deus, irmão de Jesus, você tem esse parentesco divino tão grande, por que você se sente pequeno? Por que acontece no nosso psiquismo para a gente se achar imerecedor da felicidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque o Evangelho, meu irmão, é uma verdadeira carta de alforria para nos libertar dos grilhões dessa visão infantil de se achar imerecedor da vida, imerecedor da felicidade, imerecedor do respeito de todo mundo. Aí a gente fica se perguntando: se nós fomos elogiados pelo Divino Mestre, o que é que acontece? Como é que isso acontece dentro da nossa cabeça? De que maneira acontece isso? Por que nós nos sentimos inferiores? Porque alguém não deu um nome a gente, porque a gente passou despercebido em algum lugar, porque a gente estava sentado num banco com 5 pessoas e aquela pessoa só cumprimentou 2 e não me deu nem um boa tarde. O que acontece? Então é o que a gente vai falar, porque nossa mente está dividida em consciência, pré-consciência e inconsciência. O nosso psiquismo, a nossa maneira de pensar, de raciocinar, segundo a psicanálise, boa noite, meu irmão, está dividida em consciência, pré-consciência e inconsciência. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. Consciência é tudo aquilo que eu estou sentindo, vendo e raciocinando nesse momento. No momento agora. Exemplo, eu estou em Parelhas, do Grupo Espírita GBEM, falando para vocês. Eu estou encarnado no grupo. Então isso está na minha consciência. A minha consciência dura em torno de 5 ou 7 segundos. A pré-consciência é onde estão arquivadas todas as informações da minha vida.
as cores que eu conheço, os sabores que eu conheço, as histórias que eu aprendi, o meu conhecimento de matemática, de história, de geografia, tudo, as informações, as músicas que eu gosto, as músicas que eu sei tocar, todas as informações da minha vida estão dentro do meu pré-consciente. E eu vou fazer algumas perguntas, onde vocês agora vão buscar a resposta dentro do pré-consciente de cada um. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondem mentalmente, para que a gente não fique todo mundo respondendo, não fique aquela zoada. Então eu vou fazer as perguntas. Qual o último nome da sua mãe? Qual o nome do presidente do Brasil? Quais as cores da bandeira nacional? Qual a cor da bandeira do meu estado? Qual a capital do meu estado? Qual palavra está escrita na bandeira lá da Paraíba? Onde você passou o último Réveillon, a virada do ano que você passou? Qual o nome da sua primeira namorada ou namorado? Qual o nome da sua primeira professora? Qual a comida que você mais gosta? Qual foi a quarta pergunta que eu fiz? Ninguém sabe, né? Então vocês percebem que a cada momento, quando a gente estimula o pré-consciente, a sua consciência, o seu consciente, vai lá no pré-consciente e traz a informação para que naqueles 7 segundos de consciência você externe o conhecimento. Você teve que jogar para fora. E todas essas foram respostas fáceis. Com exceção da palavra da bandeira da Paraíba, viu? Que não é nego, não, é nego. Não é nego teria um acento circunflexo, é nego, eu nego. Né? Então são respostas fáceis. A consciência e a pré-consciência juntas, elas duas respondem por 95% do seu psiquismo. Respondem por 95% de seus pensamentos, do seu psiquismo. Os outros 5% estão no seu subconsciente. E é lá no seu subconsciente que você vai encontrar respostas para perguntas como: por que você se sabota? Por que você se acha menor do que o seu semelhante? Por que você começa e não termina as coisas? Por que você planeja algo e não conclui? Por que você continua um relacionamento com quem só lhe humilha? Por que você continua se relacionando com quem não lhe respeita? Por que você se acha tão pequeno sem realmente ser? Então, diante de toda esse estudo sobre filosofia, que isso é filosofia pura, a gente faz uma pergunta agora: é fácil mudar? É fácil eu mudar o meu psiquismo? É fácil eu mudar a mim mesmo? É fácil eu deixar de ser uma pessoa egoísta? É fácil eu deixar de ser uma pessoa invejosa? É fácil eu deixar de ser uma pessoa que se acha pequeno? É fácil eu deixar de ser uma pessoa tímida, que estou sempre com medo de tudo? É fácil mudar? Foi justamente essa pergunta que Kardec, no Livro dos Espíritos, fez ao Espírito de Verdade, e a questão 909. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ele pergunta: o homem poderia, por seus próprios esforços, vencer suas más inclinações, suas más tendências, vencer o orgulho, o egoísmo, a timidez? O homem poderia sempre? Aí, depois dessa conversa psicanalítica que a gente teve aqui, é fácil mudar? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou perguntando aos encarnados. Não? Muito bem, eu não sou médium, não adianta perguntar aos desencarnados que eu não vou ouvir. Certo? Então a resposta do Espírito de Verdade para essa pergunta, se o homem é fácil mudar pelos seus próprios esforços, olha a resposta do Espírito de Verdade: sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Com pouco dentro de vós se esforça. Depois de ler essa resposta, a gente fica até com vergonha, né? Porque a gente não muda. A gente fica com vergonha, porque o Espírito de Verdade, na sua grandiosidade sublime,
Ele disse a gente, traduzindo para o português nordestino, aqui de Parelhas, o que falta é vergonha na cara de vocês. O que está faltando você estudar é vergonha na cara. Aí Kardec, na sua condição de cientista, continua indagando. Ele em momento nenhum, longe dos espíritos, ele aceita uma resposta. Ele sempre quer o porquê de onde vem e como faz. Ele é cientista, positivismo. Então ele pergunta a Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica. Ele pergunta a Santo Agostinho se havia um método eficaz e eficiente para a pessoa mudar. E a resposta de Santo Agostinho é muito clara. Ele foi e disse: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele vai e pergunta novamente, mas como seria isso? E Santo Agostinho diz, dá uma receita, como é que se muda. Santo Agostinho diz que eu, de fato, enquanto eu era encarnado, antes de dormir, todas as noites eu fazia uma avaliação do meu dia. Ou seja, Santo Agostinho deu uma receita, fazer um checklist. Santo Agostinho disse que quando era encarnado, todas as noites, antes de dormir, ele fazia suas preces, mas ele também fazia um checklist. Tudo que ele fez de bom naquele dia, o que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de errado? Onde eu posso melhorar? A quem eu devo pedir desculpas amanhã? A quem eu agredi? A quem eu auxiliei? Um checklist de como foi seu dia. E nós fazemos esse checklist. A gente sempre faz esse checklist no final do ano, do Réveillon. Chega o final do ano, aí a gente para e vai fazer um checklist. A gente vai olhar o que é que não deu certo no ano e planejar para o ano seguinte as nossas mudanças. A gente vai planejar para o ano seguinte fazer uma dieta, estudar mais, passar no concurso, se engajar no trabalho social, sempre uma dieta, onde a proposta de mudança deve ser trabalhada dia a dia, todos os dias. A mudança só acontece dentro de nós, com repetição. A criança aprende a escrever cumprindo letrinha. Muitas vezes, dia após dia. E é cumprindo essa letrinha do checklist mental que a gente vai mudando nossas atitudes. É porque a gente passa 365 dias fazendo coisas sem a consciência do que está fazendo, para no final do ano a gente avaliar tudo. Onde a gente deveria fazer diariamente. E para que a gente possa entender essa coisa do eu escolho ser feliz, a gente vai falar um pouco sobre a parábola dos talentos. Aquela parábola que está lá na narrativa de Mateus, no capítulo 25, a parábola dos talentos, onde Deus dá 10 talentos a um, 5 talentos a outro e 1 talento ao outro. Né? Nós não vamos falar nessa parábola, porque essa parábola tem uma grandiosidade tão grande que ela em si já dá uma palestra enorme. A gente vai falar somente na frase que está no versículo 21, do servo que recebeu apenas 1 talento. E ele diz assim: e tendo medo, escondei na terra o teu talento. Ou seja, quantos de nós não faz a nossa luz acender? Não faz a nossa luz acender, nós que somos luz do mundo, sal da terra, por medo, porque a gente acha que só tem 1 talento. Quantos de nós, se estivéssemos na situação lá, daquele servidor que recebeu 1 talento, a gente ia pensar como ele pensou. A gente ia pensar, peraí, o cara lá ganhou 10 talentos. Ele vai trabalhar esses talentos, se ele perder 2, ainda tem 8 para dar o senhor. O outro, se perder 2, ainda fica com 5. Eu só tenho 1, se perder, fico com nada. Então, o que é que eu vou fazer? Peraí. Então, eu fico na minha. E foi o que ele fez, ficou na minha. Enterrou o talento, se acovardou. E a palavra que vai descrever essa atitude dele, que seria uma atitude nossa também, é desperdício. Desperdício de todo o amor de Deus investido em nós. Prestem atenção. A comparação com os outros é a maior tragédia que existe na mente humana. Nos compararmos com os outros é a maior tragédia que acontece com o ser humano. Quer ver um ser humano infeliz, ele se compare com os outros. Todas as vezes que você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa realmente triste, num momento de tristeza, ou ela descobriu algo inevitável, como a descoberta de uma grande doença, ou perdeu um parente amado, a desencarnação,
ou em 99% das vezes, ela está se comparando com as outras pessoas. Porque todas as vezes que você for se comparar com as outras pessoas, você vai ficar muito triste. Fizeram uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos com 4.500 mulheres. E chegaram à seguinte conclusão, que toda mulher vendo uma revista de moda, ela leva 17 minutos para se deprimir. Para começar a mostrar sinais de depressão. De ficar triste e deprimida. Porque isso acontece, a mesma coisa quem vai olhar o timeline do Facebook, ou quem vai acompanhar o Instagram de alguém, leva-se geralmente 17 minutos. Porque quando você está ali folheando a revista, a mulher começa a ver, a roupinha está bonita, uma casa bonita, mas começa a ver também aquela modelo. Aí em 17 minutos, ela começa a constatar uma coisa extremamente inconveniente para ela. Eu não tenho aquele cabelo. Eu não tenho aqueles olhos azuis daquela cor. Eu não tenho a barriga sarada daquela menina, principalmente depois do meu terceiro filho. Eu não tenho aquela casa, aquele carro e a paulada final para ela ficar triste mesmo. Meu marido não parece com o marido dela. De jeito nenhum. Então deprime. Quando você fica olhando esse tempo todo a vida perfeita das atrizes de novela, a vida perfeita dos outros no Facebook, você se deprime. Porque aquilo ali não é tão perfeito, não é uma vida perfeita não. Minha esposa, em determinado momento, a gente conversando, ela olha no Facebook dela, porque eu não tenho Facebook, nem quero. Aí tem um dela, às vezes eu passo vou folheando lá, e eu como fui professor de português, hoje eu sou chefe do IBGE, graças a Deus, mas eu era professor de português, e quando eu começo a olhar aqueles absurdos da gramática, aquilo me acuda, eu desligo. Eu saio. Certo? Então, olha no Facebook, minha esposa foi, olhou e disse, olha aqui esse casal, um casal amigo nosso. Menina, com fulano e ciclano estão muito bem de vida. Vixe, olha, eles estão aqui nesse hotel, ó, que restaurante maravilhoso, e postando essa foto. Ave Maria, estão muito bem de vida. Eu disse, pô, deixa isso aí no centro. Presta atenção na foto. Olha a mesa onde eles estão sentados no restaurante. O restaurante é chique. Mas olha a mesa, nem tem uma cerveja, nem tem um refrigerante, nem tem um prato de tira-gosto, só tem um guardanapo. Se eles estivessem tão bem, tinha um peixe do mar bem fritinho aí para eles comerem. Coca-Cola gelada. E se eles estivessem muito bem, eles não estavam se lembrando de tirar foto para botar em porcaria de Face, não. Eles estavam trocando um abraço, um beijo, uma carícia. Porque quem tem 3 filhos e consegue passar um domingo sozinho, ele e a esposa, não se lembra de tirar foto não, cara. Você vai namorar. Mas é óbvio, é a vontade que as pessoas têm de passar uma imagem, é a vontade que as pessoas têm de mostrar aos outros ser o que realmente não são. É óbvio, isso deprime. O Evangelho nos propõe um conhecimento pessoal de nós mesmos. Nos propõe uma vida aí, uma busca para não desperdiçar o meu talento por medo. Todas as vezes que nós paramos para ler a biografia de alguém que descobriu algo, alguém grandioso, alguém vitorioso no mundo, a gente sempre para naquela biografia porque vai ter N páginas mostrando as conquistas dessa pessoa. Mas se você for olhar minuciosamente, talvez na biografia tenha quantas vezes ele errou, ele caiu, ele tropeçou para chegar aqui. Thomas Edison, quando ele inventou da lâmpada elétrica, quando ele estava para desistir, quando ele estava naquele momento de tristeza, o melhor amigo dele chegou para ele e disse, ó, está aqui esse caderno. Desista. Aqui tem 700 experimentos seus, 700 vezes que você tentou fazer essa lâmpada acender e ela não acendeu. Desista disso, rapaz. E ele olhou, pegou o caderno, folheou e disse, 700 vezes, que burro. Eu vou me basear por aqui. São 700 maneiras que eu não vou mais testar. E 2 dias depois, a lâmpada elétrica acendia na mesa dele e mudou a face do mundo. Então, qual é a diferença das pessoas excepcionais para nós? É porque elas são excepcionais? É porque elas são melhores do que as outras? De jeito nenhum. É porque elas acham que merecem ser amadas. Elas não se veem como pessoas menores. Elas não se veem como pessoas menos importantes.
Elas não se veem como, eu não valho nada. Muito pelo contrário, as pessoas excepcionais, elas veem suas limitações, elas veem suas falhas. E essas falhas e limitações são o que estimulam elas a correr atrás, a lutar. E a chegar na vitória tão almejada. Então, elas se veem iguais a todos nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Certa vez, eu sou pesquisador do IBGE, estava fazendo uma pesquisa PNAD, pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é a pesquisa onde a gente atualiza os dados do censo demográfico. E chegando numa cidadezinha chamada São Vicente do Siridó, vizinho ali, pertinho daqui, vai divisa com Paredes, vai divisa com a Cobra, lugar que eu gostava muito de frequentar quando era adolescente. E conversando com um cidadão, tem uma pergunta lá sobre viagens interestaduais, e eu perguntando a ele qual foi a única cidade ou o único estado onde o senhor morou. E ele foi e me disse: meu filho, minha vida foi uma vida muito besta. Eu nunca saí daqui desse sítio, nasci e me criei aqui, essa casa era de pai, ele morreu, eu continuo aqui. Ele tinha 80 anos, 12 filhos e uma penca de neto. E eu quase não fazia a pesquisa, porque de vez em quando chegava o neto, pensa, vovô, e um cheiro, um abraço, um cheiro, um abraço. Quando eu terminei a pesquisa, eu disse: meu amigo, o camarada com 80 anos, cabeça grisalha como o senhor, que ainda consegue despertar o amor dessa garotada, dessa meninada, teve todo mundo menos uma vida besta. É porque a nossa visão infantil, a nossa perspectiva infantil, faz com que a gente enxergue uma vida besta numa vida grandiosa e plena. Não importa que hoje de manhã ninguém lhe deu um bom dia. Não importa que você chegou num lugar, falaram com todo mundo e não falaram com você. Não importa que você passou na rua e ninguém lhe cumprimentou. Deus ama você. E isso deve bastar. Deus te ama, porque as importâncias que as pessoas dão umas às outras é por interesse. É por puro interesse. A importância que Deus dá a gente é a importância de cada um de nós, é o amor incondicional de Deus. Não me cumprimentaram, não tiraram uma selfie comigo, não me deram um bom dia, um abraço, não me consideraram uma pessoa importante, mas Deus me ama. Isso já basta para eu ser feliz. Porque realmente as pessoas que fazem diferença na nossa vida não são aquelas pessoas que estão no holofote. Eu vou convidar vocês para fechar os olhos um minutinho, todo mundo, por favor. Eu vou perguntar e vocês vão mentalizar, vocês vão visualizar na cabeça de vocês. Por favor, fechando os olhos, imagine o rosto da pessoa que ano passado ganhou o prêmio de melhor atriz do ano em Hollywood. Mentalizem o rosto da pessoa que foi o último prêmio Nobel da Paz. Mentalize o rosto da última pessoa que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em 2015. Agora mentalize o rosto daquela pessoa que no momento mais difícil da sua vida estava do seu lado e pegou na sua mão. Deu para lembrar? No momento difícil, no momento que ninguém queria tirar uma foto com você, no momento que ninguém queria tirar uma selfie com você, no momento que ninguém se lembrava quem é você, aquela pessoa estava do seu lado. No rosto dela veio a mente. Então são essas pessoas que interessam. São esses rostos que fazem diferença na nossa vida. Essas outras pessoas, me perdoe a expressão, são o resto. Nós devemos pensar nessas pessoas. Agora está certo, tem hora que baixa uma tristeza. Tem dia que a gente amanhece triste. Num dia triste, como diz a música, um dia triste toda a fragilidade em si. Tem dia que a gente amanhece triste, tem dia que a gente amanhece cabisbaixo. Tem dia que baixa aquela depressão na gente, que a gente fica tão por baixo que a gente é capaz de botar chulé em pé de mesa. Mas nesses dias, que a gente imagina, meu Deus, uma multidão de 100 milhões de habitantes nesse planeta, 6 bi, quase 7 bilhões de habitantes desse planeta, será que Deus se lembra de mim? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus me conhece? Vamos fazer uma experiência assim, que Rosando Klinger, ele faz muitas experiências com as pessoas, tanto quanto psicanalista, quanto
um palestrante espírita. Se você quer saber se Deus lhe conhece, pega o teu celular, baixa um aplicativo chamado iFood, que é um aplicativozinho famoso de você comprar lanche. Aí tu vai lá no celular e bota o nome hambúrguer. A gente sabe que todo celular é como um computador, ele tem um endereço IP, que é como se fosse o número do CPF do celular, a identidade do celular. E quando você entra na internet, a Google vai lá, vê o seu endereço IP, sabe que é você, e através do sinal de GPS, a Google sabe onde você está, e o aplicativo já lhe mostra, olha, você está aqui, tem tantas lanchonetes perto da sua casa e o preço dos hambúrgueres. Aí você olha assim e dá aquele estalo na sua cabeça. Meu Deus, se o Google sabe quem sou eu, imagina Deus. Imagina Deus. É nesse momento que você pensa. É nesse momento que você faz aquela reflexão, que você faz uma ponte, o Salmo 139 de Davi, quando ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces, quer eu esteja em pé ou deitado, e mesmo quando falta em mim palavras, conhece o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Deus nos conhece, sabe quem somos, conhece a nós, nossos pensamentos, nossos desejos, e Deus tem para nossas vidas coisas tão grandiosas para nós, que nem nós logramos entender o que Deus tem para nossas vidas. Tão grandioso. Mas Ele sempre espera que nós sejamos luz, sejamos sal da terra. E é porque as pessoas não querem dar essa volta por cima. As pessoas que não querem dar a volta por cima, dar essa mudança, esse upgrade na sua vida, elas têm um comportamento clássico. Elas sempre culpam os outros. Elas sempre culpam os outros pelas suas frustrações, pelas suas incompetências. Confúcio tem uma frase muito interessante, que Confúcio diz: o homem inferior, ele culpa os outros. O homem superior, ele culpa a si mesmo, para que ele possa saber se responsabilizar pelo que não está funcionando dentro da sua vida. Mas nós ficamos naquela de culpar os outros. Nós botamos nos outros a culpa de nossos fracassos. Eu não sou feliz porque minha mãe não me ama. Eu não ascendi, não melhorei de vida porque meu pai era alcoólatra. Eu não ascendi na vida porque minha mãe me tratava assim, porque meu marido não me ama, porque meu filho não me trata assim, porque minha filha não me respeita, porque meu marido isso. A gente fica buscando nos outros as culpas de nossas falhas, de nossas limitações. Quando a gente devia entender que o Evangelho existe de nós reciprocidade entre o que a gente acredita, entre o que a gente prega e o que a gente faz na vida. Quando João, no seu Evangelho, asseverou que Jesus era o Verbo que se fez carne, ele estava dizendo que não existia distância nenhuma entre o que Jesus pregava e o que ele vivenciava. Nenhuma. Mas nós somos aquelas pessoas que o discurso é bonito, mas a prática é pobre. E a nossa prática é pobre porque nós não acreditamos na mudança, nós não acreditamos em nós mesmos, nós não acreditamos que merecemos ser felizes. Observa aquela cena, quando Jesus vai caminhando na multidão e aquela mulher toca no seu manto, e naquele momento que toca no manto de Jesus, ela para de sangrar, e Jesus vai e diz aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos dizem: espera aí, mestre, 3.000 pessoas arrodeando, a gente vai saber quem me tocou? Muita gente bateu em vocês, esbarrou em você. Aí ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim virtude, eu senti que saiu de mim poder. Qual a diferença daquela mulher que toca Jesus e daquelas 3.000 pessoas que estavam tocando também Jesus naquele momento? A diferença é que aquela mulher achou que merecia. Aquela mulher buscou ser curada. Aquela mulher deu a volta por cima. Aquela mulher achou que merecia. Aquela mulher buscou ser curada. Aquela mulher não ficou naquela circunstância no deserto da vida: ah, eu não posso, quem sou eu? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser curado, eu não mereço parar de sangrar. Ela não fez isso. Ela achou que merecia, porque ela não se sentia inferior, porque ela não se sentia pequena, porque não deram bom dia a ela, porque não tiraram uma foto com ela,
porque não cumprimentaram, porque não chamaram ela para a festa, ela não se sentia menor do que os outros. Ela se achou que merecia e ela foi buscar. Mas nós ainda ficamos naquela, entristecidos porque não dão um bom dia, porque não dão um abraço, porque não fazem uma festa de aniversário grande para a gente, porque a gente não é ovacionado no trabalho, porque o chefe não reconhece a gente como um bom funcionário. Se a gente não receber um aplauso, e daí? E daí? Quanto tempo mais você vai passar na sua vida sendo infeliz porque as pessoas não dizem que você deve ser feliz? Quanto tempo você vai passar na sua vida deixando que o outro determine a sua felicidade? Quanto tempo mais nós vamos pautar a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso psiquismo no que os outros acham da gente? Encarnações inteiras desperdiçadas. Porque a gente fica esperando que os outros achem da gente. Encarnações inteiras. A forma como nós vivemos, como a nossa vida, como nós conduzimos a nossa vida, independe do que as pessoas acham da gente. Se eu sou escravo da opinião dos outros, eu estou dizendo que eu não sou capaz de gerenciar a minha própria vida. Se eu sou escravo da opinião alheia, eu não sou capaz de gerenciar o meu eu mesmo. Se eu continuo escravo da opinião alheia, eu sou aquela pessoa que vai continuar escondendo o meu talento, porque eu só recebi um talento e o outro recebeu mais. Eu vou ser aquela pessoa que esconde o meu talento porque o outro tem 3. Onde o entendimento é muito diferente. Será que eu vou deixar de vir fazer palestra no GB e no grupo espírita? Porque aqui tem um palestrante alto, fortão, malhado, e eu sou um palestrante barbudo da barriga grande? Aí eu vou me encabular e deixar de vir aqui, porque ele é fortão, malhadão, e eu sou gordo e barrigudo. Não, eu não vou me pautar no que ele tem. Eu não vou pautar minha vida, minha visão de mundo, no que me falta. Eu vou pautar minha visão de mundo no que eu tenho. Eu sou barbudo e barrigudo, mas graças a Deus, faz 40 minutos que eu estou em pé. Enquanto tem muitos irmãos presos a uma cadeira de roda pedindo a Jesus a felicidade de um dia conseguir levantar. Ficar em pé sozinho. Perdão da expressão, limpar o próprio traseiro. Graças a Deus eu consegui vir dirigindo o meu próprio carro. Estou em pé com as minhas próprias pernas. Eu corro, eu pulo. E é essa visão, é com esse entendimento, é com essa visão que a gente vai entendendo o que Paulo diz quando disse: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Aceitando a vida como ela é, me aceitando como eu sou, sendo feliz com o que eu tenho, me pautando com o que eu possuo, é que eu vou provar a Deus que eu sou fiel. Porque o mestre diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem multiplica um talento, ganha a força de Jesus para multiplicar por 1000. Quem não reclama da vida, quem não vive se maldizendo, se colocando como vítima do mundo, vítima da sorte, quem não vive nessa de ser protagonista da existência, se pautando pelos outros, quem não vive buscando na opinião da alheia a sua própria existência, é uma pessoa que decide ser feliz. Porque há uma grande diferença entre as pessoas que decidem ser felizes e as pessoas que sonham, esperam ser felizes. Tem um provérbio japonês muito interessante que diz: treine enquanto os outros dormem, estude enquanto os outros brincam, trabalhe enquanto os outros se divertem, e depois viva a vida que os outros sonham. Jesus asseverou: vós sois luz do mundo e sal da terra. Vós sois deuses. Mas tem uma vírgula do que o mestre diz. Tem uma vírgulazinha e depois dessa vírgula vai nos remeter à lei do trabalho. Quando ele diz: vós
sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, vírgula, mas fazei brilhar a vossa luz. É um verbo no imperativo, é uma ordem. Fazei brilhar a vossa luz. É a proposta de buscar, de acender, de procurar, é uma proposta de ação direta. Aí a gente vai e pergunta, como é que eu faço? E a gente tem um talento e começa a se ofuscar com quem tem dois. Vidas e vidas se sentindo inferior, se sentindo menor do que os outros, porque eu não tenho o corpo da minha prima, porque eu não tenho os olhos da minha vizinha, porque eu não tenho o carro do meu irmão, porque eu não tenho o salário da minha irmã, porque eu não tenho o currículo do meu colega. Vidas e vidas se destruindo, se sabotando, se sentindo pequeno, se sentindo infeliz pela escolha equivocada de se comparar com os outros. É preciso foco em nós mesmos para lembrar que Deus diz no silêncio dos nossos corações: se ninguém olhou para você hoje, eu estou te vendo. Se ninguém te deu um bom dia, uma boa tarde, ninguém te bateu palma, nem lhe ovacionou, nem lhe deu um abraço fraterno, eu me lembro de você. É como se Deus dissesse a todo momento: o mundo pode dizer a você, você não vale nada, mas Deus diz, mas eu gosto de você. Porque Deus nos ama. Deus não nos ama se Deus nos ama apesar de. Deus não me ama se eu sou mais bonito. Deus não me ama se eu sou mais inteligente. Deus não me ama se eu sou mais bem posicionado na minha rua. Deus me ama apesar de eu não ser inteligente. Deus me ama apesar de eu não ter um grande emprego. Deus me ama apesar de eu não ser o mais bonito e mais bem sucedido da minha raça. Deus me ama e ponto. Deus me ama e acabou. Deus me ama como um pai que ama um filho que acabou de nascer, que ainda não fez nada, não tem uma palavra, não abriu os olhos, está coberto do parto, mas o pai já ama. E só essa certeza de que Deus me ama já era para ser mais do que suficiente para nós sermos felizes. Que Jesus de Nazaré, que Maria Mãe Santíssima, nos ajude a todo momento nessa nossa busca ativa de sermos felizes. Graças a Deus.